A live com o secretário da Educação, Alan Porto, acabou de terminar e nessa live ele comentou sobre as especificações mínimas para aquisição dos notebooks dos professores nas escolas. E como esse é um assunto bem técnico, eu senti a necessidade de vir aqui gravar esse vídeo para poder tirar algumas dúvidas. Meu nome é Douglas Cabral, eu sou técnico do Laboratório de Informática da Escola Frei Carlos Valete de Poconé e nesse vídeo nós vamos destrinchar as especificações técnicas mínimas para aquisição do seu computador e como você deve pesquisar. Eu estou aqui com uma cópia do artigo 7 do decreto que foi levado para apreciação da Assembleia, que é a parte do decreto que fala sobre as especificações mínimas do computador. Como que eu vou saber se o notebook que eu encontrei na internet, como por exemplo esse daqui, como que eu sei que esse computador se encaixa nessas especificações? A primeira coisa que você tem que fazer, e é uma sugestão pessoal minha na hora que você for comprar o seu computador, verifique se ele não é um computador velho. Acontece de várias vezes a gente olhar para as especificações e pensar que o computador é novo, é recém-lançado, porque existem nomes como, por exemplo, Ryzen 3, Intel Core 3, que fala que tem 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM, só que essas peças elas têm gerações. E normalmente os vendedores eles não especificam essa geração no anúncio. Como que você faz? Pega o modelo do notebook, no caso aqui esse é o Lenovo Ultrafino IdeaPad S145, e pesquisa no Google. Pesquisa no Google, digita lançamento, que normalmente vai aparecer alguma notícia informando qual que é a data de lançamento. No caso, esse computador é um computador de 2019. Por que isso é importante? As peças, conforme vão avançando as gerações, elas vão tendo um desempenho bem superior. E como a ideia desse computador é durar vários anos na mão dos servidores, na mão das escolas, é importante a gente comprar um computador com as tecnologias mais recentes. E isso a gente encontra nos lançamentos mais recentes. Tendo dito isso, é importante avisar que muitos sites de varejo online não divulgam completamente as configurações do computador no anúncio. Eu peguei uma situação aqui da Amazon, por exemplo, em que ela não divulga quase nada da configuração da máquina. A única coisa que eu sei é o que tem no título. Só que o que tem no título não me diz claramente as configurações para poder verificar com as especificações técnicas que o Estado pede. Como que eu vou fazer para saber se esse computador bate com as especificações técnicas? Eu vou copiar aqui o nome do computador e vou pesquisar no Google. E aqui um negócio interessante que aconteceu. Quando você vai pesquisar um modelo de computador no Google, ele vai aparecer resultados de várias outras lojas, muitas vezes com preços até melhores pelo mesmo computador, como aqui a Magazine Luiza, que está por R$ 70 mais barato do que a Amazon. Então, quando você for fazer a pesquisa para poder comprar o seu computador, pesquise os preços. Pode ser que alguma loja você encontre queima de estoque, alguma loja está com uma baita promoção, você vai encontrar um preço muito bacana. Mas vamos focar aqui nas especificações. Você vai jogar o nome do seu computador no Google e você vai entrar no site da fabricante. Vamos falar aqui, tem aqui o site da Lenovo, que é quem fabrica o IdeaPad. Nós vamos clicar e no site da fabricante vem informando todas as especificações do computador com mais detalhes. No caso do site aqui da Lenovo, eu posso encontrar essas configurações aqui nos modelos. No meu caso, o modelo do meu computador é esse daqui do meio, que é o que tem o Ryzen 3 com Windows 10, que é o que bate aqui com a configuração aqui do título. Então aqui eu tenho as configurações para poder saber se esse é o computador ideal para mim. Olhando para a parte do processador do notebook, nós temos várias especificações super técnicas no decreto que seria bem complicado para você entrar tão a fundo para poder pesquisar. Então eu vou resumir essas especificações em alguns modelos para facilitar a busca. A gente tem basicamente duas fabricantes de processador no mundo. A Intel, que fabrica os processadores Core i3, i5, i7 e 9. E a AMD, que fabrica os processadores Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Se você encontrar qualquer um desses processadores no seu notebook, desde que o notebook tenha sido lançado há cerca de 3, 4 anos, esses processadores vão ser compatíveis com as especificações daqui do decreto. Processadores mais antigos podem não ser tão compatíveis, então de novo, atente-se à data de lançamento do seu computador, não compra máquina velha. No caso desse computador que a gente está analisando, ele vem com o processador AMD Ryzen 3, então ele é um computador compatível com as especificações que vem aqui no decreto.
Olhando agora para a memória RAM do computador, que ele pede no mínimo 8 GB DDR4. 8 GB é a capacidade da memória RAM, o armazenamento, DDR4 é a tecnologia, é a geração. Onde você vai encontrar essas informações? No site da fabricante. Aqui na memória você pode ver que esse notebook tem 8 GB, essa é a capacidade, e ele usa um slot DDR4, que é a geração da memória. Então esse computador é totalmente compatível com as memórias pedidas pelas especificações do decreto. Chegamos aqui na parte do armazenamento e aqui eu vou dar uma dica fortíssima para você comprar um baita computador. Aqui no decreto ele fala de você comprar um computador com armazenamento de no mínimo 256 GB SSD ou 1 TB HD. O que é isso? SSD e HD? Eu nunca nem ouvi essas siglas, pelo amor de Deus. Vamos lá. SSD e HD são tecnologias de armazenamento de arquivos no seu computador. É o jeito que o seu computador vai guardar os arquivos que estão dentro dele. Só que os dois têm uma diferença substancial. O SSD ele é uma tecnologia bem mais rápida do que o HD. Eu peguei algumas imagens aqui para demonstrar, só por curiosidade. Essa daqui é uma imagem de um HD por dentro. Ele lembra até um disco de vinil. Ele é basicamente um CD girando com uma agulha, lendo os dados desse CD. E esse daqui, ele é um SSD por dentro. Ele é até mais sem graça, ele é só um monte de chip. Mas qual que é a diferença? O HD, ele vai ter que armazenar as informações dentro dele através de procedimentos mecânicos. Ele tem que girar o disco para poder armazenar. Por conta disso, ele tem que ter um motor lá dentro, a agulha ela é super sensível a quedas do notebook, isso gasta uma bateria violenta e por depender de movimentos mecânicos, essa é uma peça muito lenta. Em comparação com o SSD, que como tudo é gravado eletricamente nos chips, ele é uma memória bem mais rápida. Então, quando você for comprar o seu computador, a minha recomendação pessoal é você optar por um computador com SSD. Corre de computador com HD, vai ser computador para te dar dor de cabeça daqui 3 meses, eu não tô brincando. Observando aqui esse computador que a gente está analisando, ele vem com a memória 256 GB SSD. Então essa daqui é a memória ideal para o seu computador, é compatível com as especificações do decreto e vai salvar sua vida, vai por mim. Tem esse outro computador aqui do lado, da mesmo modelo, só que ele vem com um armazenamento de 1 TB e esses 5.400 rotações por minuto me entregam que é armazenamento em HD. Esse computador, apesar dele ter especificações bem parecidas com esse, ele vai ser um computador muito mais lento. Então, quando você for comprar o computador, presta atenção se ele tem um SSD. Partindo para a próxima especificação, nós temos a tela HD de 1366 por 768 pixels. Esse numerão, socorro, o que é isso? Esse daqui é a resolução da tela do seu notebook. Você vai encontrar isso nas especificações do site da fabricante, ou chamando tela ou chamando resolução. Um dos dois vai estar aparecendo. No caso desse notebook, ele tem uma tela 15.6 polegadas, ou seja, ele é um notebook bem grandinho, com uma tela de 1366 por 768. Então é compatível com as especificações do decreto. Minha recomendação pessoal é que você procure um computador com uma tela Full HD 1920 por 1080. Porque esse computador ele vai caber mais janelas na tela ao mesmo tempo, é mais fácil de trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como por exemplo, às vezes você está lendo um PDF de um lado para poder escrever uma apostila no Word do outro lado do computador. É muito mais fácil fazer isso com um computador de tela Full HD. Porém, esses computadores não estão exatamente baratos. Então, se você por acaso encontrar uma oferta por um preço bom de um computador com uma tela Full HD, vai nele. Mas é só uma recomendação, não é obrigatório. Partindo agora para as interfaces de comunicação, eu achei curioso o decreto colocar tantos pontos, sendo que a maioria dos notebooks, praticamente todos, tem todas essas interfaces de comunicação. Mas eu destaquei duas aqui, que são a que alguns computadores não têm e é interessante você dar uma olhada se o seu notebook vai ter. No mínimo 2 portas USB, sendo que ao menos uma seja USB 3.0 e porta HDMI integrada. Essas duas tem computador que não vem, então você pode olhar no site da fabricante em portas para ver se seu computador vai vir. Esse notebook ele tem 2 portas USB 3.1, que é uma geração à frente da USB 3.0, e tem uma USB 2.0. Então ele tem porta USB que supre as especificações. E ele tem também uma conexão HDMI. Então, o que o estado pediu está suprido. E chegando aqui no último ponto, nós temos aqui a garantia de no mínimo 12 meses.
O secretário da Educação avisa na live o artigo 4 que tem no decreto, que é avisando que os servidores vão se responsabilizar pela qualidade do equipamento adquirido, por sua conservação e uso adequado no período mínimo de 36 meses, contados da aquisição. O que acontece depois desses 36 meses? O computador é seu, você tem que devolver para a escola? Eu não sei, não é explicado isso no decreto e ele também não falou isso na live. Mas dentro desses 36 meses, o computador é de sua responsabilidade. Se perder, você vai ter que ressarcir. Se for roubado, também. Se queimar, a não ser que seja algum defeito de fabricação, também. Então, a recomendação que eu te dou, seguro ou garantia estendida. Eu tô aqui no caso no site da Americanas, eles fornecem um seguro contra roubo e furto por mais 12 meses, além dos 12 meses que já tem de garantia. Então, são 2 anos que você está assegurado no seu computador. Ele vai ter proteção contra roubo, furto qualificado, ele, caso quebre acidentalmente, você está coberto. Você vai ter que pagar mais caro por isso, você vai ter que pagar R$700 a mais para ter essa opção. Só que, se você preferir ter essa segurança, compre um seguro junto com o seu computador ou garantia estendida. Garantia estendida normalmente é mais barata do que o seguro. Se você encontrar qualquer um dos dois, vai neles. E é isso, eu vou terminando o vídeo por aqui. Como vocês podem ter percebido, esse computador que eu usei como exemplo é um computador que eu recomendo vocês adquirirem para poder darem as aulas. É um computador que cabe dentro do orçamento do estado, é um computador que vai te dar um excelente desempenho, é um computador que cabe dentro das especificações técnicas. Então, se eu fosse comprar um computador para mim, seria essa a máquina. Se vocês gostaram do vídeo, acharam o conteúdo interessante, compartilha com algum colega professor que esteja meio na dúvida, não saiba qual computador queira comprar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até mais!